Olá, seja bem-vindo ao programa Fé em Ação. Que bom que você está aqui com a gente. Você é o nosso convidado muito especial. Todos os domingos, sempre à 13h, a gente está junto aqui na TV Novo Tempo. Se você ainda não interage com a gente nas redes sociais, agora é hora de começar. Eu convido você a acessar o nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. No blog você encontra vídeos do nosso programa e muito mais. No programa de hoje, você vai conhecer um projeto apoiado pela Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Um projeto que procura preservar a memória e a obra de uma escritora conhecida mundialmente. Ela é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Já sabe de quem eu estou falando? Eu conto para você, é da escritora Ellen White. Mas como será que a Federação dos Empreendedores entra na história de uma mulher com vida e obra de tamanha importância? É o que a gente vai conferir agora na reportagem. Ellen White, ela nasceu no ano de 1827 no estado do Maine, nos Estados Unidos. E ao crescer, ela foi à escola e aos 9 anos ela teve um acidente que mudou toda a trajetória da sua vida. Ela recebeu uma pedrada na sua face esquerda e isso alterou todo o projeto de vida dela. Ela teve que abandonar a escola, foi educada pela sua mãe, a professora Eunice, e assim ela foi se desenvolvendo dentro de casa. A história de Ellen White é uma história muito interessante porque, como uma pessoa fragilizada e debilitada, ela teve um momento na sua trajetória de vida, aos 17 anos, que mudou completamente o rumo da sua experiência. Ela foi escolhida por Deus para se tornar um porta-voz seu aqui nessa terra e comunicar verdades divinas para uma igreja que estava sendo então formada. Com 17 anos ela recebeu a sua primeira visão. Em 1846 ela se casou com Tiago White e se tornaram os primeiros pioneiros da Igreja Adventista juntamente com Joseph Bates e John Andrews. 3 anos antes de Ellen White morrer, ela decidiu escrever o seu testamento em 1912 e nesse testamento ela deixou um parágrafo especial sobre o que deveria ser feito com relação aos seus escritos. E nesse parágrafo ela determinou que todos os seus escritos deveriam ser preservados, arquivados e guardados por um grupo de pessoas que seriam seus depositários, que preservariam e, sobretudo, também eles difundiriam esse material. Ela escreveu, pouco antes da sua morte, que, a despeito dela não mais existir, os seus escritos ainda continuariam falando. Então, muito do que ela escreveu tem sido usado pelos próprios depositários de Ellen White na produção de livros, de panfletos, de materiais que são até hoje publicados pelas nossas casas editoras. O primeiro responsável por esse departamento, que nós chamamos hoje de White State, foi o seu filho William White, em 1915, quando foi formado esse departamento na igreja, lá na Califórnia. Hoje nós temos ao redor do mundo cerca de 23 centros de pesquisas Ellen White, espalhados em cada uma das divisões da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Centro de Pesquisas Ellen White Brasil surgiu em 1979, quando a Organização Adventista decidiu fundar esse centro para poder também difundir os escritos de Ellen White em nosso território. Em 1987, ele foi oficialmente reconhecido e inaugurado em São Paulo e teve como primeiro diretor o pastor Alberto Tim. Em 1992, com a vinda do curso de teologia para cá, o centro também foi transferido para esse campus, aqui em Engenheiro Coelho. E em 2009, esse centro foi remodelado, foi totalmente redimensionado para poder então se tornar um centro de referência
dos escritos de Ellen White. O que mais me impressiona aqui no Centro White é a quantidade de informações que a gente tem sobre a vida e obras de Ellen White e também o contato que a gente tem com as obras raras, as cartas originais. Isso torna o Centro White um ambiente especial e diferenciado. Esse espaço é um espaço muito importante para que pesquisadores e alunos da Faculdade de Teologia venham aqui para pesquisar a respeito dos escritos e também dos conteúdos que Ellen White registrou nos seus escritos. Nós temos aqui toda a coleção dos escritos originais de Ellen White e temos também aqui vários manuscritos que ela escreveu do seu próprio punho, que são originais. Esses materiais têm sido usados pelos alunos e por vários pesquisadores para fazerem suas pesquisas. Além disso, nós temos também algum acervo que remonta à vida e à obra de Ellen White. Temos várias fotos, temos vários objetos que nós preservamos aqui como parte desta memória também. A importância de termos um centro de pesquisas é, primeiramente, nós preservarmos este acervo histórico através dos escritos dela. O segundo aspecto importante que nós poderíamos salientar é que, através da preservação, nós também incentivamos outras pessoas a conhecerem o conteúdo dos seus escritos. E, ao fazerem isso, as pessoas estão habilitadas para também divulgar esse material para outras pessoas que não conhecem os escritos dessa autora. Então, nós trabalhamos tanto da perspectiva interna, ou seja, dentro da organização adventista, como também trabalhamos com a perspectiva externa, com o público em geral. Então nós trazemos muitas pessoas que são de outras crenças, de outras religiões, para visitarem esse espaço. E nós temos recebido aqui pessoas de dezenas e centenas de outras religiões que vêm aqui para conhecerem esse espaço e também essa autora. Nós recebemos muitas visitas aqui no Centro White, grupos de igrejas vêm aqui para visitar e o que mais chama a atenção deles aqui é um quadro que a gente tem intitulado como Cristo do Caminho Estreito e nesse quadro retrata a primeira visão que Ellen White teve. Então, quando a gente explica para essas pessoas como foi essa visão, as pessoas se identificam porque a visão ela retrata a nossa vida de hoje. Então, a gente vê muitas pessoas se emocionando, então é o que elas mais gostam. O nosso sonho é despertar nas pessoas o desejo de estudarem, de pesquisarem, de conhecerem e também de lerem esses escritos. Porque esses escritos têm ajudado muitas pessoas no seu desenvolvimento pessoal, na educação dos seus filhos, no cuidado com a sua saúde. Esses escritos têm contribuído para a formação de muitos jovens, despertado o desejo no coração de pessoas de servir a Deus, de serem mais espirituais, de cuidarem da sua vida e também da sua própria salvação. O nosso desejo é fazer com que esses escritos alcancem a vida dessas pessoas, para que elas também sejam beneficiadas por eles. Eu acho muito importante as pessoas terem um conhecimento sobre a vida de Ellen White, porque ela foi uma pessoa escolhida por Deus para trazer uma mensagem para as pessoas, para que as guiassem as direcionassem para a Bíblia e também que as conduzissem para a segunda vinda de Cristo. Então é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento que ela foi uma pessoa escolhida por Deus para trazer essa mensagem. A Federação dos Empresários Adventistas tem contribuído como um veículo de suporte para poder nos ajudar a construirmos os acervos que fazem parte do nosso departamento. E isso tem sido de forma muito marcante. Nós temos recebido apoio tanto por meio de doações de objetos, de materiais, como também temos recebido apoio de forma financeira. E isso tem contribuído muito para nós podermos construir esse acervo ao longo da nossa caminhada. Eu acho sim que esse projeto deve continuar, porque as pessoas precisam ter mais conhecimento sobre a vida e obras de Ellen White, porque nós, como cristãos,
adventistas, a gente sempre ouve falar sobre Ellen White, sobre os seus escritos, que ela foi chamada por Deus, mas às vezes a gente não tem um conhecimento real sobre quem ela foi, as coisas que aconteceram na vida dela, as coisas que ela passou. Então é importante a gente também ter esse conhecimento sobre a vida dela. Vale lembrar que a história é importante porque ela não apenas nos ajuda a relembrarmos das coisas passadas. A história nos ajuda a construirmos o presente a fim de transformarmos o futuro. Então, quando nós trabalhamos com a história, nós podemos saber de onde viemos, quem somos e também para onde nós estamos caminhando, como uma igreja, como um grupo, como um povo, como uma nação. Olá, tudo bem? Este é o momento dos recados da fé. Muito obrigado por sua companhia. Você está sempre aqui com a gente. Esta é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e este é o programa Fé em Ação. É bom lembrar que você, entrando no site feadventistas.com.br, você conhece cada vez mais sobre a Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. Mas o principal de todos é o 27º Encontro Nacional da Fé, que vai acontecer em Porto de Galinhas. Só pelo hotel e pelas praias daquele lugar, já vale tudo o que você vai gastar nessa viagem. E é uma viagem para a família inteira. Você sabe que o Encontro Nacional da Fé tem palestrantes, tem convidados especiais e você não pode perder. Sem falar da visita a Olinda, aos pontos turísticos do Recife. Pernambuco é o Pernambuco. Você sabe que vale a pena passar uns dias com a família naquele lugar maravilhoso. Então marque aí na sua agenda. Mais informações você encontra no feadventistas.com.br. Lembre-se que para se tornar um associado da fé é só nos encontros oficiais da federação ou no site feadventistas.com.br. E você que é profissional liberal, empreendedor, executivo, empresário, empresária, pode ser e deve ser um associado da fé para apoiar os projetos que a federação orienta e apoia aqui no Brasil e no exterior. E por hoje é só. Fique com o nosso abraço e você continua agora com a Flávia. Flávia, é com você. Obrigada, Siloé, pelas informações. Até a próxima semana. E no próximo bloco, Sérgio Azevedo comanda o quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Fique com a gente, o Fé em Ação volta em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Fé em Ação, um programa que mostra ações sociais, comunitárias e de evangelismo de uma instituição que reúne empreendedores voluntários. Para saber mais sobre o nosso programa e a federação, acesse o blog novotempo.com/Fé em Ação. Você pode nos seguir também pelas redes sociais. O endereço aparece aqui na tela. E agora é a hora da entrevista exclusiva de hoje. Sérgio Azevedo, é com você. No nosso espaço de hoje, nós vamos receber a visita de dois convidados especialíssimos. Eles vieram do Rio de Janeiro e vão contar histórias e dar testemunhos. Estamos recebendo o Paulo Sérgio Furtado, que é conselheiro da fé e também sócio-diretor-presidente da CESAM, Assessoria Contábil. E Benivaldo Ferreira Júnior, tesoureiro da fé, e no mundo dos negócios, sócio-diretor executivo da Bens Corretora de Seguros. Muito obrigado por estarem aqui e virem do Rio de Janeiro, especialmente para conversar com a gente. Obrigado, Sérgio. Somos nós que agradecemos. Essas pessoas que a gente vê nos jornais, nas revistas, na televisão, Paulo, sintetiza para a gente, são felizes com o poder, com o dinheiro, com o que têm? Bom, Sérgio, no primeiro momento, a impressão que a gente tem é que essas pessoas são saciadas de felicidades. Mas quando a gente começa a conviver e conhecer um pouco da história, a gente descobre que alguns vazios
decorrentes Existem, né? dessas funções que eles executam, entende? E Paulo, você existenciais, nessas crises existenciais que alcançam essas pessoas também. E você tem tido a oportunidade de falar do amor de Cristo para essas pessoas? Sempre a gente procura separar as coisas, sabe, Sérgio? Mas eles mesmos, eles produzem alguma abertura para que a gente também fale de algo sublime, superior, e a gente acaba entrando nas questões dos céus. Nós estamos em crise de confiança nesse país. E confiar no contador é algo muito importante, porque está ali a sua vida revelada em números e as finanças. Isso faz diferença? E um dos motivos de trabalharem comigo em parceria é justamente dessa confiança que eles têm quando se trata dos números pessoais, números da empresa, e eles percebem esse diferencial lá conosco, com a nossa equipe. Eu queria perguntar agora para você, Benivaldo. No seu trabalho também existe muito da ética e da confiança. Você está numa seguradora, né? Numa corretora de seguros. Até que ponto, nos seus negócios, falar de Deus, as pessoas saberem que você é uma pessoa que teme a Deus é importante? No nosso negócio, Sérgio, a credibilidade ela é fundamental. E os seus valores acabam sendo, obviamente, repassados para os seus negócios. Isso é percebido também pelos seus clientes e pelos seus funcionários. A maioria dos nossos funcionários, eles não são da mesma fé, mas os princípios, os valores que nós acreditamos, eles passam a ser compartilhados através da empresa. Isso reflete no nosso dia a dia. Temos a oportunidade de fazer o culto matinal, que é espontâneo, com participação dos funcionários que quiserem. Inclusive, hoje nós temos alguns funcionários estudando a Bíblia, né, de uma forma sistemática com um dos nossos funcionários, que é adventista. Começa dentro da casa. Começa dentro da casa. E para fora, com os clientes? Você tem tido oportunidade de revelar também o amor de Cristo em certas ocasiões? Porque você fala com diretores de grandes organizações, né, recursos humanos, de uma forma geral. Como é essa abordagem? Além da questão dos valores, que é importante, é o que realmente fortalece a relação de confiança que a gente tem, dentro das atividades que nós temos, uma delas é a gestão de risco na área de seguro-saúde, por exemplo. E uma das ferramentas que nós temos é implementar ações e programas de promoção de saúde e qualidade de vida. Então, nós pegamos a nossa reforma de saúde, nossos princípios de saúde, damos uma roupagem empresarial e aplicamos na empresa. De uma forma indireta, estamos compartilhando um pouco daquilo que nós cremos dentro da nossa atividade profissional também. Paulo, você é capaz assim, de pontuar alguns exemplos em que foi marcante você dar um aconselhamento, quem sabe até levar essas pessoas famosas para a igreja, para poder compartilhar do seu Deus? Você tem experiências dessa natureza? Sérgio, eu acompanhei alguns testemunhos, algumas experiências de pessoas que no meio de uma conversa, de um desabafo, a gente descobriu que era uma pessoa carente da presença de Deus. Com isso, primeiro que a todos os clientes que entram no escritório, eu entrego um livro. Que livro é esse? É a Última Esperança. Tá? E com isso já foram, pelo menos que já passaram por mim lá, mais de 800 livros, isso só no ano de 2014. Todos que entram para conversar comigo na minha sala, eles recebem um livro, sobretudo aqueles que não são da igreja. E essa é uma dica para qualquer um fazer, né? O microempresário, um profissional liberal, isso é tão simples, né? Custo pequeno, fácil, e não tem quem não queira receber um presente, né? É verdade. Como esse. Eu tenho acompanhado alguns artistas que por trás dessas histórias que aparecem na TV, de um ser humano nesse estado, carente, e aí a gente vê algumas transformações. Eu tive algumas experiências assim, tive experiência há pouco tempo com um jogador de futebol e tive também uma experiência conhecida de todos com um artista de TV e foi maravilhoso, né? A gente percebe a carência de Deus com essas pessoas. Vamos falar um pouquinho do exercício prático cristão. Você é um amante da música e ajudou a fundar um grande coral no Rio de Janeiro, Coral Jovem do Rio de Janeiro. Você foi cantor, você foi diretor, você foi tudo naquele coral. E um coral que alcançou sucesso não só no Brasil, mas no exterior. Inclusive se apresentou em programas, né, de televisão de alta audiência, teatros, etc. Como é que é conciliar o tempo de tudo isso e ainda se doar, né? Dar o tempo que às vezes a família te pede, você precisa para o descanso,
para fazer trabalhos voluntários em prol de Jesus. Sérgio, quando você se envolve num projeto como esse que você citou, que é um ministério, você sabe que está fazendo algo além das suas obrigações, quer sejam profissionais, suas obrigações naturais para a sua família, mas quando você trabalha para Deus, existe uma força interior que te atrai, uma motivação que faz com que você consiga administrar um tempo que talvez você não tenha, Deus te permite que você consiga administrar, colocar uma energia que você acha que talvez você não vai ter, mas Deus te fortalece. E o resultado desse trabalho é a maior motivação que você pode ter. Então, ficar parado acho que é o problema. E no caso do coral, eu vou contar aqui, se você puder me permitir, você foi agraciado, porque você conseguiu converter uma pessoa muito especial que veio para o coral e depois veio a se casar com ela. Então, foi dupla felicidade, né? Isso foi um projeto interessante na época do Coral Jovem. Minha namorada não era adventista, a gente obteve o interesse dela fazer um estudo, um colega do coral fez o estudo bíblico customizado para ela, e o resumo da ópera é que, além dela se converter, mais de 25 coristas naqueles 2 anos também se converteram, minha esposa, a esposa do meu irmão, e Deus é bom demais para a gente, pode ter certeza, até nesse detalhe, Eles nos abençoam. Benivaldo, ainda continuando com você, é verdade que Deus é teu sócio? Pois é, Sérgio, acho que pouca gente sabe disso, mas há mais ou menos 18 anos atrás, eu fui executivo de uma grande seguradora, trabalhamos juntos. Depois eu saí, montei um projeto em parceria com a seguradora. Infelizmente, deu tudo errado. Literalmente, eu quebrei. E estava numa situação bastante delicada. Eu fiz um pacto com Deus. Se Ele me ajudasse a sair daquela situação, além de devolução do dízimo e do meu pacto que já existia, 1/3 de tudo que eu ganhasse seria dele. E na época eu me lembro que a minha despesa, minha receita, era metade do que eu precisava de despesa naquele período. E quando eu fiz o acordo, eu acho que eu exagerei na dose, né? Seria mais ou menos 6 vezes que eu estava negociando. Eu pensei até em orar de novo para renegociar. Falei, não, fé, esteja nas mãos deles. Em 3 meses, a receita que eu tinha até então, ela sextuplicou. E desde aí eu montei a empresa, são 17 anos. Graças a Deus a empresa nunca deixou de crescer a cada ano. E eu tenho o privilégio de poder retribuir a Deus 1/3 de tudo que eu tenho. Ele é meu sócio. A razão do segredo do sucesso dos nossos negócios, com certeza, a presença deles. Posso ajudar vários projetos entre fé. Hoje temos mais de 50 crianças que estudam, têm bolsas de estudos pelo nosso programa. Ao longo desses últimos anos, mais de 500 pessoas já se formaram, alguns pastores. Então, é um privilégio poder retribuir o muito que Deus nos abençoa. Que bacana, hein? Ótima experiência. Paulo, sua mensagem final, principalmente para quem sabe, outros contadores espalhados pelo Brasil, seus colegas, outros profissionais liberais, que também querem, quem sabe, começar a ter a iniciativa de transformar outras pessoas através de Cristo. Não vender os princípios, de hipótese alguma, a qualquer custo, não vender os princípios. Quando eu iniciei minhas atividades, eu fiquei perguntando a Deus como lidar com essa situação toda e por diversas vezes eu tinha as mesmas respostas. A resposta de Deus para mim foi a seguinte: cuide dos meus negócios, que eu cuidarei dos seus negócios. E Deus cuida muito melhor dos nossos negócios do que nós cuidamos dos dele. E eu tenho sentido isso na minha vida pessoal e isso tem refletido na vida também espiritual, Sérgio. Nós não temos mais tempo, mas seria bacana, e eu vou contar para o telespectador, você voltar um dia aqui para contar, você chegou até a ser ameaçado por bandidos e sofreu uma extorsão violenta, não é verdade? Foi uma situação que a gente não deseja para ninguém, né? Mas mesmo ali nessa situação, eu vi o amor de Deus tão presente como talvez em nenhuma outra situação mais confortável. Deus cuida dos seus filhos. Muito obrigado por terem estado aqui com a gente, viu, Paulo, Benivaldo? Sou eu que agradeço. Obrigado. E você tem um encontro marcado com a gente na próxima semana, neste quadro, com outros convidados. Até lá. Obrigada, Sérgio, pela entrevista. E o Fé em Ação fica por aqui. Para rever este programa, acesse o nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. Nosso próximo encontro é domingo que vem, à 1h da tarde. Um abraço para você e até o próximo programa. Tchau! O ECC é um ministério maravilhoso
onde a gente sente o verdadeiro amor de Deus nos tocando e tocando nos lares e de toda a família e todo participante de lá. Não posso contar muita coisa, porque o programa ele tem uma dinâmica que precisa de surpresas. Então, se a gente contar, estraga tudo. Não dá para contar nada. Mas o que a gente queria dizer é que esses casais que participam, eles se tornam casais felizes por ter Cristo junto. E isso faz toda a diferença.